Olá, muito bom dia. Agora são 7 horas e 36 minutos. Repita. 7h36, estamos começando a edição do nosso Jornal da Manhã desta quarta-feira, do dia 11 de janeiro de 2022, trazendo fatos, notícias e tudo que acontece, não só aqui em Presidente Prudente, como também nas demais cidades da região interligadas pelas ondas da Jovem Pan. A apresentação é minha, Adilson Brevileri, juntamente com Gessner Dias e Ricardo Veiga, também na produção e edição. A direção geral é de Marcos Camanhães. Bom dia, Gessner. Bom dia, Adilson Brevileri, amigos da Jovem Pan. Bom dia, Ricardo Veiga. Bom dia, amigos da Jovem Pan. Essa é a nossa edição número 172. E o tempo hoje em Presidente Prudente, o céu continua nublado. Neste momento estamos registrando 21 graus aqui no centro e, de acordo com o clima-tempo, a máxima nesta quarta deverá alcançar os 30 graus com chuvas a qualquer momento. Amanhã a temperatura deverá oscilar entre 20 e 31 graus. Gessner Dias. Muito bem, e hoje nós estamos recebendo em nosso estúdio, aqui na Jovem Pan Presidente Prudente, o Edilson Azevedo, presidente do Partido Novo, aqui em Presidente Prudente, ou melhor, coordenador, né, para deixar bem claro aí, coordenador do Núcleo do Novo em Presidente Prudente. Primeiramente, forte abraço, bom dia para você, satisfação em recebê-lo em nossos estúdios. Eu gostaria que primeiro você explicasse, né? Estava como presidente aqui para nós na pauta, é coordenador, apenas um esclarecimento para o nosso público, por favor. Jéssica, bom dia, Ricardo. Bom dia, Adilson. É o seguinte, o Novo ele tem a estrutura dos diretórios que foram organizados para as eleições de 2018 em algumas cidades polo. E Prudente não conseguiu alcançar o diretório naquela época e, assim sendo, nós ficamos com apenas um núcleo, né? Então, portanto, a cidade que não tem um diretório municipal, ela tem os seus núcleos de trabalho, que aí contempla o coordenador e uma diretoria para poder realmente direcionar os trabalhos todos. Muito bem. Não tem como não iniciar falando sobre a invasão que nós tivemos aí dos 3 poderes em Brasília no último domingo. Governadores que apoiaram e receberam o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro nas eleições de 2022 condenaram também os ataques. Entre os que se manifestaram estão o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, que foi ministro da Infraestrutura de Bolsonaro. O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, do PL, que pediu votos para Bolsonaro nas eleições. E ainda o governador de Minas Gerais, o Romeu Zema, Partido Novo. Zema afirmou que a liberdade de expressão não pode ser ou não pode se misturar com depredação de órgãos públicos. Qual é a sua leitura com relação às manifestações e os acontecimentos que nós tivemos em Brasília neste final de semana? Olha, a questão das manifestações, assim, eu acho que todo cidadão brasileiro ele tem garantido na Constituição a sua liberdade de expressão, a sua forma de poder mostrar contrariedade a qualquer tipo de assunto. Desde que ela seja feita de maneira ordeira, pacífica, sem uso de violência, quebra-quebra. Então, assim, a minha opinião pessoal e também a do partido, a gente já colocou nas redes sociais, que a gente realmente é totalmente contra esse tipo de manifestação desordeira, né? Até porque o Partido Novo ele prega muito a liberdade das pessoas e a gente não pode ir contra isso, né? Então, dentro do processo todo e essa violência toda alcançada com a manifestação, esse tipo de manifestação a gente é contra, totalmente contra. Mas, Edilson, a gente tem visto pelas redes sociais vários vídeos, que são vídeos reais, de que a violência, a depredação no Planalto, nos prédios dos 3 poderes, inclusive até no Supremo Tribunal Federal, eles partiram de pessoas suspeitas, infiltradas, que não eram das manifestações e muito menos pessoas que estavam ali já há 70 dias se manifestando pacificamente, ordeira, mantendo um acampamento limpo, recolhendo lixo, cuidando de pessoas, alimentando as pessoas. E do nada uma coisa dessa acontece e ainda tem vídeos que mostram pessoas que não eram do movimento dessas manifestações quebrando janela, até mesmo seguranças lá das Forças Armadas ali, do Planalto, mexendo, quebrando, destruindo. Como é que fica essa situação? Porque, notadamente, isso é uma coisa real. Sim. É que assim, todo movimento, né, a gente sabe que existem pessoas infiltradas dentro deles para poder
realmente trabalhar com a contra-ordem, né? Os grupos, eles não, aparentemente, ao meu ver, não eram muito organizados organicamente no sentido de ter um líder. Era o povo fazendo o movimento, dessa vez. E dentro desse povo acabam surgindo lideranças. Mas as pessoas nesses lugares acabam recebendo gente que eles não sabem, né? Eu acho que assim, dentro desse processo, vendo o quebra-quebra, vendo aquilo que aconteceu, até mesmo, né, eu vi alguns vídeos sobre aquela viatura da polícia militar lá jogada. Na verdade, não foi jogada, ela caiu, acho que no buraco, e depois jogaram fogo dentro dela. Então, são situações assim que fogem um pouco do controle depois que a barbárie é instaurada, né? Ou instalada. E é difícil você separar essas pessoas dentro desse grupo. Mas você analisando, a gente chega até a pensar que foi uma ação programada, né? Parece. Porque as formas de ação que estão sendo feitas agora, na sequência desse episódio, parece que já estavam todas programadas também, né? A gente observa assim que a ordem das pessoas que queriam fazer esse manifesto lá em Brasília era voltada realmente para reivindicação de uma pauta que eu acho que para a gente já estava encerrada, né? Que era a eleição. Mas com todo o direito, né, de reivindicar alguma coisa, mas como eu disse no começo, sem quebra-quebra, né? E aí, assim, as pessoas não conseguem controlar esse tipo de situação. Mesmo tendo gente que não é do movimento, né? Até porque está todo mundo ali vestido da mesma forma, pensando da mesma forma. Então, de um jeito ou de outro, a gente sabe disso. No próprio governo, a gente tem pessoas que nitidamente são tidas como traíras, estavam juntos. Né? Agora, só mais um detalhe, eu já passo para você já. O que acontece é o seguinte: a gente está assistindo uma forma exacerbada de destruição, não vamos nem rasgar mais, porque rasgar já faz tempo, estão destruindo a nossa Constituição. Sim. Todas as formas de instalação de um governo totalmente equivocado, com pessoas que têm aí, junto à justiça, centenas de processos junto à justiça, de todo tipo e toda natureza. Todas as coisas que são contra os princípios básicos de uma sociedade civil e civilizada está ao contrário nesse governo que está se instalando. E as ações, nitidamente, a gente percebe que são cenas iguais que nós vimos acontecer na Venezuela, na Argentina, no Chile, e a gente está assistindo acontecer aqui no Brasil. Será que nós não vamos ter, de uma certa forma, alguma coisa que possa frear isso? Eu acho que quem tem, acho com certeza absoluta de quem tem que tomar a rédea dessa situação são as nossas casas legislativas. Elas têm o poder realmente de poder direcionar o ordenamento legal, as leis, estruturar novamente essa situação e colocar a casa em ordem. O problema é que, assim, se a gente analisar todo o processo que aconteceu de um tempo para cá, dentro das casas legislativas, em relação até mesmo à mudança de governo e à mudança de postura de situações, de pessoas que estão lá, ficou muito bem claro assim, que o que acontecia nesse governo que passou e o que acontece nesse governo agora, novamente a gente volta a alguns anos atrás, naquela questão do tomar lá da cá, do dinheiro fácil, das emendas fáceis e o que não acontecia no governo anterior. Ontem o Renan Calheiros, que também é uma pessoa que foi pego na Lava Jato com desvio de verbas públicas, gravíssima, condenado, etc, 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 ele se pronunciando que tem que fazer a extradição do presidente Bolsonaro para o Brasil sob pena de prisão. Aonde é que nós vamos parar? Nós estamos vendo o poste fazer um xixi no cachorro. Faz tempo já que né, com todo respeito às nossas instâncias jurídicas do país, mas que a gente tem visto o rasgar da Constituição. Né? Nós temos... eu converso com alguns amigos que são advogados e eles dizem assim, não, mas tem uma interpretação na Constituição. Mas tem artigos da Constituição que eles são muito claros, né? A gente vai até falar sobre a questão do governador, mas tem artigos que ele é muito explícito, que a forma que acontece, que deve acontecer, é daquela maneira.
o cara interpreta de outra forma ou nem interpreta aquilo e já cria uma outra situação em cima daquilo que não é o legal. O Supremo Tribunal Federal, especificamente o senhor Alexandre de Moraes, ele tem ditado regras, criado leis e agido inconstitucionalmente, né? Tudo Sim. ao contrário do que rege a nossa Constituição. E onde nós vamos parar, Gesa? Muito bem. Voltando aqui a essa situação de momento, e essa que teve uma repercussão muito grande nesse final de semana, integrantes do Partido Novo Imprudente participaram das manifestações aqui no Tiro de Guerra. Primeira pergunta. Se sim, tem alguma informação se eles foram para as manifestações em Brasília e como estão no momento, caso isso tenha ocorrido? Olha, o Partido Novo não participou, que eu saiba, das manifestações do Tiro de Guerra. A gente teve alguns institucionalmente não, né? Até porque, assim, as pessoas são livres para se manifestarem, né? Isso é verdade. Então a gente não vai proibir ninguém, muito pelo contrário, as pessoas, né, têm a sua liberdade. Mas no conhecimento do nosso núcleo, não temos conhecimento de pessoas que estiveram aqui e nem foram para Brasília nesse movimento. Muito bem, nós temos também uma postagem realizada ontem, Azevedo, que é o seguinte, do João Amoedo, não está mais no teu partido, Sim. mas em todo caso ele tuitou ontem e diz o seguinte, mas envolve o partido no qual você faz parte. Sim. A falta de posicionamento do Novo a favor da imprescindível intervenção federal em Brasília é mais uma evidência de que o partido abandonou os princípios e valores da sua fundação para almejar ser apenas um abrigo para oportunistas e bolsonaristas. Como é que você analisa este tweet? Bom, primeiro, analisar o João Amoedo. Tá. João Amoedo é o fundador do Partido Novo. Hoje, a opinião dele é uma opinião como de qualquer outra pessoa. Perfeito. Porque ele é uma pessoa comum, não faz parte do partido. Já há alguns meses ele não é mais filiado ao partido. Então, ele pode falar do Partido Novo, ele pode falar do PT, ele pode falar do PSDB, ele pode falar do Podemos, ele pode falar de quem ele quiser, com a opinião dele, João Amoedo. Então, não é mais o João Amoedo do Partido Novo, né? Então, ele pode criticar como a gente pode criticar também. Mas eu discordo dele. Acho que o Novo, mais uma vez, nós temos a bandeira da liberdade. E ontem, nessa votação, a bancada do Novo ela foi liberada para votar, cada um de acordo com a sua consciência, porque o Novo é assim. Ele é livre e deixa as pessoas livres para fazerem as suas escolhas. E foi assim feito, né? Agora tem o seguinte, em 6 anos, os parlamentares do Novo economizaram 136 milhões de reais em recursos públicos. Então, e quando surge o Novo, vem com uma nova proposta. Sim. O Moedo é um dos fundadores, né? A Moedo é um dos fundadores e tudo mais. O que aconteceu, na sua opinião, referente a esta eleição, que ele teve uma mudança de posicionamento e isso acabou até afetando o próprio partido, né? Eu acho que em parte sim, né? Esses direcionamentos do João Amoedo, em partes, mas não foi esse o problema maior. Em relação à eleição agora, ocorreu realmente um achatamento grande do nosso partido em relação às eleições de 2018. Ao nosso ver, né, até do diretório, conversando com o Ricardo Alves agora cedo, nosso presidente do diretório estadual, ele disse o seguinte, que na verdade essa diminuição aconteceu bastante pela polarização que acontece no país, né? Além disso, o Novo, com a nossa premissa, o nosso trabalho é de não uso de dinheiro público para a campanha eleitoral. E é difícil. Para você comprar uma bala, você tem que ter dinheiro, né? É um exemplo, claro, mas o dinheiro de eleição, claro, para você comprar qualquer tipo de impulsionamento na internet, você tem que ter dinheiro. Então, se você não tem o financiamento público, você tem que ter o financiamento seu ou de doação. E o Novo, os seus candidatos tiveram doações, mas assim, muito pequenas. E o alcance é muito pequeno. Então, aí acaba realmente não atingindo bastante gente. E o maior problema realmente é a polarização, né? Tanto o Bolsonaro de um lado, quanto o Lula do outro, né? E aí acabou não elegendo a quantidade desejada de deputados que a gente almejava para essa eleição. Mas que vai mudar em 2024. Viu? Voltando a essa questão da depredação lá em Brasília, você não acha que existe uma forte suspeita de que realmente foi um movimento programado, né, pela situação,
E as ações que eles estão fazendo agora justifica-se por essa invasão, por essa depredação. Então, quer dizer, eles não tinham como agir em cima de uma manifestação pacífica, ordeira, amparada pela Constituição, que poderiam ser criminalizados por isso. Aí eles tiveram uma ação programada que justificou essa depredação e que agora justifica as ações que eles estão aplicando, inclusive deixando lá centenas de pessoas abrigadas sem nenhum tipo de estrutura. Já morreram 4 pessoas, são as informações que a gente tem lá de Brasília, e por falta de assistência, por falta de condições minimamente humanas para poder estarem ali presas naquelas condições, né? Então tudo isso justifica-se por essa depredação de antes mesmo de uma suspeita altíssima de que foi realmente uma ação programada. É que assim, eu não é difícil você tá julgando antes de avaliar todos os fatos, né? Eu acho que antes de poder emitir qualquer tipo de opinião sobre pessoas infiltradas, sobre ação premeditada, sobre situação mais violenta dentro desse processo, eu acho que antes a gente tem que tomar muito cuidado com essa avaliação. Aparece, ou pode ser, mas a gente não pode afirmar com certeza que aquilo aconteceu dessa maneira, né? A gente vê as imagens e tem imagens que a gente vê que realmente não parecia ser de gente ordeira. E não parecia ser com a característica dos movimentos que estavam acontecendo nos QGs do tiro de guerra e do Exército. Mas a gente não pode realmente, né, dizer firmemente que foi isso que aconteceu. O que está sendo pintado pelas informações que a gente tem. Até mesmo porque a mídia faz isso, né? Tem a teoria, né? Eles colocam, né? Agora, em entrevista esta semana à Rede Jovem Pan, o deputado federal reeleito e vice-líder... Vamos só fazer um intervalo? Beleza. A gente volta com essa pergunta aqui com o Adilson. Agora 7h53. Repita. 7h53, voltaremos em 3 minutos. Muito bem, nós estamos de volta aqui na Jovem Pan com o Jornal da Manhã e vamos então à pergunta que nós estávamos elaborando, fazendo para o Edilson Azevedo, referente às manifestações que aconteceram em Brasília nesse final de semana. Em entrevista esta semana à Rede Jovem Pan, o deputado federal reeleito e vice-líder do Partido Novo na Câmara, Marcel Van Hatten, defendeu que o afastamento do governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, determinado pelo ministro Alexandre de Moraes, seria inconstitucional. Ele disse que é mais uma decisão que foge das atribuições do ministro do Supremo Tribunal Federal. Você concorda? Qual a sua opinião? O que você tem de informação para nós? Que assim, sobre a questão da Constituição Federal, o Marcel tem toda a razão em dizer que o ministro Alexandre de Moraes não agiu dentro da Constituição, porque, assim, no artigo 102, ele diz assim, seção 2 do Supremo Tribunal Federal. Compete ao Supremo Tribunal Federal, principalmente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe ação direta de constitucionalidade, de lei ou ato normativo federal, estadual e ação declaratória de constitucionalidade de lei ou de normativo federal. Então, assim, o Supremo Tribunal Federal, para ele não compete a ação sobre governadores, que cabe no artigo 105, que eu já falo para você, 3, que é o STJ, se não me engano aqui. Então, são poderes distintos, instâncias distintas, e não cabe ao Supremo Tribunal Federal fazer esse tipo de situação ou avaliação para crimes comuns, né? Então, no artigo 105, ele fala sobre isso, sobre a ação, de quem é a ação sobre governadores. Coloca assim, compete ao Superior Tribunal de Justiça, no artigo 105, processar e julgar originalmente nos crimes comuns governadores de Estado e do Distrito Federal. Ibanez Rocha, do Distrito Federal. Perfeito. E nestes, e nos de responsabilidade dos desembargadores dos tribunais de justiça, do Estado, enfim, e outras situações que eles colocam aqui. Então, o Marcel tem toda a razão, né? O ministro Alexandre de Moraes não é competente para esse tipo de caso. Então, está exorbitando no poder da caneta. Agora é o seguinte, o Adilson tinha até passado e comentado sobre isso daí, a inconstitucionalidade e tudo mais. Onde que nós vamos parar? Eu digo assim, porque você tem um legislativo que aparentemente tudo que é feito não se manifesta, olha, não pode e tal, ninguém faz nada.
É que hoje, Jéssica, a legislatura ainda que tem é a antiga. Ela vai até o final de janeiro. Perfeito. Então, a partir de 1 de fevereiro, acredito que as coisas mudam um pouquinho. Por isso que você pode estar percebendo assim, que tem muita coisa, até mesmo a facilidade dessa representação nas casas e a votação rapidamente, sem, né, votação em plenário, para que realmente fosse feito essa ação, né, no Distrito Federal proposto pelo Lula. A legislatura anterior que está fazendo isso. E está indo muito rápido, né? Então, eu acredito que, mudando a legislatura, tendo a base maior, que foi eleita, né, contrária ao governo, vai ser uma oposição um pouco mais firme dentro daquilo que a gente imagina e pode tentar realmente apaziguar. Eu acredito ainda que as pessoas que estão ali como líderes, né, votados e não votados, como o Alexandre de Moraes, teriam que estar tomando um pouco de consciência de que eles inflam muito a raiva do povo. Eu acho que essa situação não pode continuar. Eles, enquanto líderes, têm que acalmar, têm que trazer um pouco mais para baixo, né? Ontem eu vi uma fala do ministro que eu fiquei abismado. De qualquer direitos humanos não aceitar, né? E você não ouve nenhum direitos humanos falar sobre nada em relação às pessoas que estão lá, dizendo que eles estão no lugar e achando que é acampamento de férias ou colônia de férias. Cara, inadmissível um negócio desse, entendeu? Até porque a gente acredita que aquilo ali não foi feito de maneira legal, né? Mas eles estão colocando, ele, na verdade, está colocando tudo dentro daquele projeto dele de poder, que eu acredito que seja, dos atos antidemocráticos. Então, colocando tudo ali, está sobre a supervisão dele, né, sob a supervisão, então ele acaba colocando tudo ali e ele vai direcionando as coisas todas. Só um detalhe, essa intervenção, inclusive na Justiça Federal do Distrito Federal, né, no caso, ela se dá até 31 de janeiro por isso, né, devido à mudança, né, no Senado, na legislatura e também da Câmara dos Deputados. Vou falar um pouco aqui de Presidente Prudente, né? Já existe um planejamento do próprio partido para as próximas eleições municipais aqui em Presidente Prudente. E qual a visão que você tem, qual a visão que o partido tem do governo Ed Thomas aqui em Prudente? Como é que está sendo a atuação desse governo? E o que você acha que deve ser feito para o desenvolvimento aqui, não só na nossa cidade, mas na região como um todo? Bom, primeiro, são 3 questões. O Novo e Presidente Prudente. O Partido Novo, né, o diretório, a gente vai estar retomando agora as atividades do diretório estadual, né, e os núcleos e os diretórios que tem no estado de São Paulo. E o que eu tenho de conhecimento, tem coisas que são internas, tem coisas que eu posso estar dizendo, que assim, o Novo ele vai vir com tudo para 2024, não só em Presidente Prudente, mas em várias cidades da região, né? Então até eu peço para as pessoas, se estão ouvindo a gente aqui na Panflix ou no rádio, no YouTube, entre em contato comigo ou pelo Instagram mesmo do Partido Novo, ou até mesmo pelo meu telefone, depois eu deixo meu e-mail, meu particular, porque a gente está tentando montar também estrutura em cidades menores. E a condição vai ser muito boa porque não vai necessitar de diretório para poder concorrer à eleição de 2024. Isso eu posso dizer. Agora, daqui para frente, depois a gente, num outro momento oportuno, a gente pode voltar e dizer mais. Sobre a questão da municipalidade. Eu acredito assim, que o município de Presidente Prudente ele está carecendo muito de cuidados um pouco mais esmerados com o próprio município. Tem situações que o município está alavancando, mas tem situações que ele está parado há muito tempo, né? A infraestrutura, a limpeza. Você olha para a cidade e você parece que não tem direcionamento, né? Então, assim, há um tempo atrás, no governo anterior, tinha um pouco mais de cuidado, tinha um pouco mais de direcionamento em algumas áreas do município, né? Lógico que sempre tem coisas para se fazer, mas eu acho que falta detalhes pequenos. Por exemplo, as pessoas chegam na cidade, o próprio ônibus foi colocado, né, de emergência. Agora o ônibus ele está com uma estrutura boa, foi feita a licitação certinha, está tudo lá aparentemente nesse momento. Só que
no primeiro momento tinha ar-condicionado, depois o ar já não tinha mais. E era uma exigência Era uma licitatória. exigência para aquele momento. E agora tem que continuar dessa mesma forma, porque Prudente tem dia que bate 38 graus. Verdade. Né? E o munícipe ele precisa do ar-condicionado dentro do ônibus, não é luxo. Outra coisa, a falta de cuidado com... Eu vou colocar o ônibus, porque é uma questão assim que eu usei bastante ônibus quando vim para cá, e eu senti muito isso. Você vai para o ponto de ônibus numa chuva, você toma chuva. Cara, tem como fazer diferente? Tem. É só pensar um pouquinho, planejar um pouquinho. As ações da cidade, às vezes, parece que falta planejamento. Né? Tem ruas que vão ser recapeadas, eles colocam uma faixa na rua. Vai ser recapeada essa rua. Não coloca o início, não coloca o término na faixa. Tem dia que você vai pelo caminho da rua, a rua está fechada. Você não sabe quando. Você não sabe quando que ela vai ser recapeada. Aí você, às vezes, faz aquela rua de acesso para algum lugar e você não consegue chegar no seu lugar. Atrás da Santa Casa, eles recapearam a rua. Excelente, ficou perfeito. Só que não avisaram quando. E é um dos caminhos que eu faço para ir para aluno. Rapaz, e aquela rua, na hora que você chega na Santa Casa para virar, é um transtorno, porque vem todo mundo da Avenida Saudade, mais a avenida que vira ali atrás da Santa Casa, que liga o Parque do Povo. É um funil, você né? aí não consegue sair. Verdade. E aí aquele transtorno, você não entra porque vem todo mundo da Saudade, né? E aí ficou aquela confusão. Então, assim, falta um pouquinho mais de informativo. É fácil fazer? Cara, faz um aplicativo. Liga a Sabesp, liga a Prudenco, informa a população. Às vezes só o rádio, bota no rádio, utilidade pública. Ó, as pessoas ligam o rádio cedinho, todo mundo ouve. Né? Informa que vai estar a rua tal fechada, tal lugar, tal horário. É simples. Tem tanta gente dentro da prefeitura trabalhando, cara, é muito simples. É um informativo. Sabesp fecha a rua, vai recapear o buraco onde quebrou o cano, o cara avisa que vai estar fechado. Eles fecham, botam cone, fecha e não avisa ninguém. Verdade. E isso é proibido. Né? Agora, deixa eu falar em termos estaduais. O Adilson puxou aí o assunto da administração municipal e qual é a expectativa de você, do seu partido, para o governo do Tarcísio? Olha, o Novo, hoje, ele se posiciona da seguinte maneira. A gente apoia todo tipo de projeto e proposta que beneficie a população, independente do partido proposto. Né? Pode ser do partido do Tarcísio, pode ser de algum outro deputado. Então, assim, o Novo ele é sempre ligado àquilo que traz realmente benefício para a população, independente daquele que está no poder, inclusive na esfera federal. Nós temos deputados federais também. Então, aquilo que for proposto pelo governo federal e que vai beneficiar a população, o Novo está dentro. Né? Se não vai beneficiar a população e de alguma forma traz algum tipo de problema, a gente é contra. Né? O Partido Novo é contra, isso é bem claro. E está no nosso estatuto isso. Né? Então, a liberdade econômica, a liberdade, né, de empreender, de trabalhar realmente com as situações realmente para o cidadão, ele tem que estar ali na frente. Se ela não tem, não cabe em nenhum projeto que é desenvolvido, ele acaba não sendo votado pelo Novo. Então, a gente deseja realmente o governo do Tarcísio que ele tenha muita ousadia para trabalhar com São Paulo depois de 20 e tantos anos com o governo do PSDB, né? E que essa máquina pública possa estar sendo realmente voltada para o desenvolvimento do Estado de São Paulo, que é a maior máquina, né, de trabalho do país, né? Uma das maiores, né? Outra coisa, no Brasil nós temos muitos partidos políticos, né? Eu particularmente eu acho até um exagero, acho que muita gente acha um exagero, né? E as pessoas não entendem bem qual o papel dos partidos, qual a filosofia dos partidos, qual é a posição dos partidos. A população, de uma forma geral, ela fica meio às escuras aí, né? Qual é o papel a ser desenvolvido. E o Novo, quando surgiu, veio com uma proposta nova. Para as pessoas que nos assistem, para as pessoas que nos acompanham, qual é a linha do partido? É um partido de centro, é um partido de direita? Eu sei que não é um partido de esquerda, centro e direita. Então, apenas assim, como é que você definiria para todos nós esse papel? Porque às vezes a impressão que pode ter é que está meio assim, meio em cima do muro, entendeu? Vai para cá ou vai para lá. Então, deixe bem claro isso para nós. Não, o Novo ele não é um partido de centro, não é um partido de esquerda. O Partido Novo é um partido realmente de direita. Uma direita liberal que trabalha realmente com uma estrutura de máquina enxuta, sabendo que as pessoas que trabalham e são filiadas ao Novo dentro do governo vão realmente pensar em trabalhar com o mínimo de dinheiro possível
e o máximo de ganho com aquele dinheiro que for investido. Então, o Novo ele tem essa premissa, né, de corte de custos, corte de gastos e o injetar o dinheiro da forma correta nos projetos que tem que ser desenvolvido para a população. Menos Estado, né? Menos Estado menos e Estado. porque assim, o Novo ele saiu dessa linha, né, de que você tem que estar inchando as máquinas públicas e colocar pessoas lá para que a coisa funcione. Não precisa, né? Você viu aí, você colocou os dados aí do dinheiro que foi economizado 136 milhões em 6 anos. O Novo, em pouco tempo. Imagina se esse dinheiro é investido e é retirado de todo mundo lá. Né? Se as pessoas propusessem fazer isso, tanto de dinheiro que não seria investido em educação e saúde, que sempre são as pautas principais dos candidatos que estão lá, mas nunca trabalham para cima delas. Agora, enquanto tivermos, eu acho que difícil vai ter essa mudança, né? Uma reforma política com tantos partidos, porque isso acaba atrapalhando a população, atrapalhando os próprios partidos. Sim. Né? A falta de um esclarecimento, de uma filosofia, de uma ideologia dentro do cenário político. O Marcel Van Hatten, você já teve contato pessoalmente com Pessoalmente ele? não. O Marcel não. Mas já tive com o Zema na convenção, com o Poit. O Poit é amigo nosso, parceiro. Nós entrevistamos sempre ele a gente aqui. está por aqui. Gosta muito da região, tem muitos amigos aqui na região, ele é da região. Né? Oswaldo Cruz? Oswaldo Cruz. Então, nós temos bastante contato com essas lideranças de São Paulo. Porque, assim, o diferencial do Novo também é esse. O acesso muito fácil às pessoas. Então, se você quiser entrar em contato com qualquer eleito do Novo, você tem acesso. E o cara te responde. Não é assessor que responde, é a pessoa que te responde. É o contrário de outros partidos, né, de outros políticos. Você não consegue chegar na pessoa. Porque é o assessor do assessor para o assessor falar com o deputado. Então, você não tem acesso. Aqui não, no Novo não, você tem acesso ao deputado. Ele fala com você. Né? Quando surgiu o partido, o grande nome era Amoedo, saiu. Sim. Por motivos aí, acabou saindo. Hoje o Zema é a maior liderança, a maior expectativa que vocês têm dentro do cenário nacional? O Zema é um dos, né? É um dos. Acredito assim, acredito que o Zema é um dos, despontando mais nacionalmente, o Zema ele fez um governo exemplar em Minas Gerais, ele pegou uma máquina totalmente quebrada, destruída lá, né, pelo governo anterior, e conseguiu reequilibrar as contas todas. Além disso, ele reorganizou os municípios de Minas Gerais e hoje ele está dando continuidade àquilo que ele fez. Só foi eleito porque ele foi um bom governador e porque trabalhou realmente da forma como o Novo prega, né? A máquina mais enxuta, com o dinheiro certinho no bolso do povo. Ele conseguiu equilibrar as contas de um tanto que ele dividiu no primeiro momento o pagamento, que, na verdade estava dividido, né? Ele conseguiu equilibrar isso tudo e hoje paga certinho no dia do vencimento do pagamento todos os funcionários do governo do Estado de Minas Gerais. Então você vê assim que é possível? É. Por que o governo anterior, em tanto tempo, deixou quebrada a máquina? Isso. E ele, em 4 anos, ele conseguiu arrumar a casa e direcionar o governo por um outro caminho. É o caso do Brasil. Nós ficamos aí quase 30 anos na mão da esquerda, destruindo todas as instituições do Brasil. Além disso, também, o Novo tem o Roberto Mota, né? Que é o jornalista da Jovem Pan, escritor, que ele também fez parte da fundação do Novo, né? O Mota ele fez parte da fundação. O Mota ele é fantástico. Eu gosto muito dos posicionamentos dele, um cara muito inteligente. Perspicaz. Perspicaz. Ele é muito estudioso, né? Tem vários livros. E eu gosto muito dessa forma... É uma forma ácida, mas suave ao mesmo tempo, né? Às vezes ele tem uma ironia, mas ele vem com um conteúdo um pouco mais profundo. Cara, ele é fantástico. Ele é o craque do tapa de pelica, né? Ele mostra a verdade e pergunta, e aí? E aí? Né? De uma forma bem elegante. Aí a pessoa fica totalmente desequilibrada. Né? Exatamente isso. Bom, o Azevedo, só mais uma pergunta. Vamos lá. E agora? Jacaré. Eu digo, e agora no cenário nacional? Temos que mudar. Eu digo assim, porque tem que apaziguar também.
Tem que apaziguar. Eu sei que é difícil tocar num termo como esse. O Adilson falou, as informações que ainda não são confirmadas, a gente vê nas redes sociais, 4 pessoas morreram e tudo mais. Quer dizer, e agora? Quer dizer, para onde que nós vamos? Qual o caminho? Uma interferência, se o STF está interferindo demais ou não está? Eu nunca vi um momento nos meus anos de vida de tanta instabilidade que nós estamos passando em termos de, sei lá, de insegurança, de posição e de discussão e tudo mais. Eu acho que assim, as inseguranças, hoje, a gente vê bastante investimentos indo embora, né? Por conta dessa insegurança jurídica que o país tem encontrado e enfrentado nesse momento. Eu acredito que isso tende a apaziguar, né? Acho que mudando um pouquinho aí, tende a apaziguar. Acho que os ânimos estão muito exaltados ainda. Eu acho que a gente pede para que a população realmente, nesse momento, entenda que foi feito dessa maneira, né? As urnas decidiram, está ali, e que a gente continue tocando a vida para frente, porque se a gente não trabalhar, a gente não consegue ganhar o pão do dia. Verdade. Ontem, até, se me permite, o Poit ele postou uma publicaçãozinha, um texto aqui do Flávio Augusto, colocando justamente sobre essa questão, né, dos governos. Desculpa. O cara colocava assim, ele é vendedor em 91, o Collor confiscou tudo, aí ele cresceu. Depois o Itamar veio, fundou a empresa com o FHC, ele decolou. Daí entrou o Lula, adivinha, cresceu. Veio a Dilma, ele dobrou a meta. Ele também cresceu, com o Temer e com o Bolsonaro. E ele vai crescer em 2023, ou seja, se você não trabalhar, irmão, independente do governo que está lá, não vai conseguir evoluir, né? Então o processo é esse. Vamos trabalhar com as cartas que a gente tem, vamos mover as pedras de acordo com o que a gente tem no nosso tabuleiro e vamos trabalhar. O povo brasileiro ele é um povo trabalhador. Sem dúvida. A gente pode não aceitar o que está ali, mas assim, pronto, a vida segue. Acho que a gente tem que continuar, né? Não tem como bater de frente, ainda mais a gente respeita a justiça, né? Por mais que ela tenha tido opiniões não tão fidedignas com aquela carta magna que é a Constituição de 88, mas a gente tem que respeitar, né? Mesmo sendo autoritário, mas a gente tem que respeitar nesse momento. Aguardar realmente a legislatura nova e os posicionamentos novos, né? Então, político não pode ser de carreira. O político tem que estar lá em função do povo. Então, se o político estiver pensando em chegar aqui e trabalhar para ele, o cara está errado. Então, ele tem que pensar no povo. Primeiramente isso. Então, se o cara for lá para tentar fazer alguma coisa diferente, para apaziguar esses ânimos aí, ele tem que pensar no povo que elegeu ele. Igual o presidente Lula, ele não é o presidente do partido do PT, ele é o presidente do Brasil. Do Brasil. Hoje ele vai administrar e está administrando o Brasil, né? Está quebrando um monte de coisa por enquanto, não está dando muito certo, por conta dessa polarização. Isso. Acho que as coisas têm uma tendência realmente a organizar, né? A ficar um pouco mais tranquila. Acho que a tendência é essa. Eu acredito que isso tenha a mudar, tem essa tendência de mudar. E tem mais, né? Do primeiro período, quando ele foi presidente, para hoje, como qualquer outro que venha a ser o nosso presidente do país, as redes sociais, a participação da população ela é muito mais intensa do que quando ele foi presidente pela primeira vez ou pela segunda vez, ou com qualquer outro. Hoje está todo mundo aí acompanhando o que nós fazemos. Você mesmo, como pessoa... Sim. Tudo que você faz tem uma repercussão. Sim. Né? Então, nós temos que ter esse... E é legal, assim, essa questão relacionada à política. Hoje, o brasileiro está muito mais ligado. Você vê as crianças falando sobre política. E isso, eu acho que, em partes, deve até à Jovem Pan. Né? Porque a Jovem Pan ela tem acesso às pessoas de uma maneira... É muito legal, assim, porque tem vários meios, né, para chegar às pessoas. E eles comentam muito. Eu vi fulano falando, eu vi ciclano falando, porque não sei o quê, porque o Brasil pode, que né, a molecada, né, tem uma aluninha, ele falou assim para mim, eu fiquei sabendo que o Brasil pode virar uma Venezuela, eu falei, por quê? Eu não vou dar meu cachorrinho para comer, não. Brincando, eu falei assim, amigo, não vai acontecer isso, vamos torcer pro bem, né? Então a gente pensa realmente sempre no positivo. Então assim, ou seja, uma criança falando isso, cara, você fala, olha, ele já de certa forma já está ligado na política nacional. O que acontece é o seguinte, é que a circulação através dos meios de comunicação muito acessíveis hoje, as pessoas acabam recebendo muitas notícias que são inverdades, são fakes, né?
como, por exemplo, aquela que havia sido destinada apenas 1 bilhão e 500 milhões para a agricultura, para o agro, e 10 bilhões para a cultura. Isso é um fake, porque, na verdade, o projeto mesmo é de 15 bilhões para o agro e de 10 bilhões para a cultura. Quer dizer, notadamente, está certo que para a cultura é um valor substancialmente equivocado, né? Sim. Mas para a agricultura, a verdade, para o agro, realmente foram 15 bilhões. Você não trabalhar 1,5 bilhão, com né? 15 bilhões para fazer shows, estruturar, cara, é muito dinheiro. E eu acho que quem faz realmente a alimentação do povo é o agro, né? Ele tem que ter um investimento realmente E é a alavanca do Brasil, o principal pilar do Brasil em divisas de commodities. Na etc. pandemia sustentou bastante o Brasil, foi o agro, né? Que continuou trabalhando lá na terra. Tá certo. Agradecemos então ao Edilson Azevedo a essa sua presença aqui no Jornal da Manhã e também na nossa Panflix. Agradecer ao Gé, pois não, Gé. Não, só aproveitar que ele é personal trainer. Vou Só uma aproveitar, pergunta. personal Quem está training. nos assistindo, quantos dias por semana Tem que correr. tem que ter uma atividade física? Ó, O que você orienta? O indicado para atividade física é pelo menos 3 vezes por semana. Certo. É o ideal. Não dá para ficar somente jogando bola de final de semana. Perfeito. Não Eu é faço adequado. atividade todo dia praticamente. 5 e pouco da manhã eu vou correr 30 minutos. Tá bom? Mais Tá bom. academia 3 vezes por dia. Ótimo, tá não tem bom, problema, é Tá importante. bom. É importante estar com o corpo em movimento. A gente não Isso. pode fazer o corpo parar, né? Então isso é adequado. Já convido o povo para participar da meia maratona Meia de maratona. Prudente, 19 de março, hein? É. Então a gente vai estar Legal. lá, eu vou estar lá, o Géser vai estar lá. Ô, vamos dar um jeito lá. Vamos Eu lá, e o vamos Adilson. lá. Então, vamos todos Você da Jovem ficou, Pan, vamos lá. você ficou de passar o teu contato para o pessoal para poder, quem sabe, se inscrever no novo, né? Se afiliar ao Sim, novo. você vou quer passar meu pode passar. Instagram, pode Pode, ser? pode. É personal, _Edilson, _Azevedo. Esse é o meu pessoal, tá? Aí o do novo, tem que mudar Aí depois eu aqui. deixo na descrição Tá. do vídeo também. É Novo Presidente Prudente. Tudo junto. Novo presidente. Você vai passar o teu celular? Isso, meu celular também. Meu celular, ó, 18, Presidente Prudente, 98118 0377. Pode entrar em contato comigo. Se alguém da cidade, de cidades da região nossa que está ouvindo a gente quiser realmente entrar em contato, pode entrar em contato para a gente poder estruturar realmente os núcleos nesses lugares também. Tá bom? Maravilha. Maravilha. Obrigado, Edilson. Bom dia. Abraço. Bom dia, agradeço a todos. Obrigado. Fique no lugar. Obrigado, Edilson. Bom dia a todos. Até mais.